Olá, seja muito bem-vinda aqui. Eu gostaria de te falar um pouco sobre o que significa ser livre, leve e tranquila. Quando eu criei o Autoterapia, eu defini-o como autoterapia livre da ansiedade. E mais tarde eu percebi que o Autoterapia estava a ser colocado numa jaula ao condicioná-lo a ser simplesmente um programa para ansiedade. Eu acho que já há muita gente por aí, muitos terapeutas, a falarem sobre ansiedade, a ensinarem métodos para as pessoas se libertarem da ansiedade, e eu percebi que fazia muito mais sentido dar outro nome à autoterapia. E eu chamei-lhe livre, leve e tranquila. E porquê? Eu entendi, tanto olhando para mim, para trás, como para aquilo que as minhas alunas me diziam, que o que uma pessoa com ansiedade deseja não é libertar-se da ansiedade, não é controlar a ansiedade. A pessoa, na verdade, o que quer é sentir-se bem com ela mesma. E eu percebi que aquilo que eu mais desejava, na altura, quando eu comecei a fazer terapia, não queria saber da ansiedade, porque eu nem sequer sabia que tinha ansiedade. Eu mais tarde, quando comecei a estudar, é que eu percebi que, de facto, eu tinha ansiedade. Mas aquilo que eu queria era parar de me sentir péssima. Eu queria sentir-me bem, eu queria sentir-me tranquila, eu queria parar de sentir aquilo. E eu queria também sentir-me em paz, e eu tatuei isso no meu braço, eu já mostrei mais vezes, embora eu nem sequer soubesse o que é que significava paz. E quando eu fiz um curso de marketing, aquilo que me foi dito foi: tu tens de dizer às pessoas aquilo que elas querem sentir, mas tens de lhes dar algo que elas consigam medir. E livre, leve e tranquilo é uma coisa que vocês não conseguem medir, que eu não conseguia medir, que ninguém consegue medir. Porque uma pessoa que se sente um caos não sabe o que é que significa ser livre, leve e tranquila. Mas uma coisa eu sei, que lá no fundo é isso que todas nós desejamos. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que me disse no questionário, quando entrou na autoterapia, que aquilo que mais desejava era poder viajar de avião, coisa que ela não conseguia fazer devido à ansiedade. Isso significa o quê? Que ela quer ser livre, quer viajar de forma tranquila, quer ir de férias de forma leve. E então, hoje em dia, eu falo muito e uso muito os termos livre, leve e tranquila nas minhas publicações, nos meus vídeos, em tudo. Seja um vídeo sobre emoções, seja um vídeo sobre alimentação, seja um vídeo sobre emagrecimento. Porque, na verdade, o que todas procuramos é a liberdade, seja nas nossas emoções, na nossa mente ou no nosso corpo, a leveza e a tranquilidade. Com nós mesmas, connosco mesmas. Eu no outro dia fui corrigida pelo ChatGPT, eu digo muito com nós mesmas, e ele disse que é connosco mesmas em português de Portugal. Eu provavelmente vou continuar a errar, ok? E com a vida à nossa volta, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com a nossa família, nos nossos relacionamentos, tudo. É isso que nós queremos sentir. E uma coisa que eu decidi fazer e que foi um marco para mim, foi muito importante, foi eu deixar de separar a parte da alimentação e do emagrecimento da parte das emoções, porque eu percebi que eu tinha 2 Instagrams, eu tinha tudo, tinha vídeos das mesmas coisas no mesmo YouTube e continuo a ter, e apesar de eu até usar imagens diferentes, capas de vídeo diferentes, na verdade é só para sinalizar o que é que vamos falar ali, porque no fundo, mesmo que tu não queiras emagrecer, eu diria que 90% dos vídeos de emagrecimento te interessam. Mesmo que tu só queiras emagrecer, eu diria que 100% dos vídeos sobre emoções te interessam. Porque está tudo conectado. E porquê é que eu não digo 100% dos vídeos de emagrecer? Porque alguns, se calhar, podem ser específicos sobre emagrecer. E eu não gosto de exagerar, mas talvez 100% dos vídeos sobre emagrecer te interessem. Porque eu abordo o emagrecimento através de uma alimentação consciente e através das emoções. E qualquer vídeo que eu tenha sobre emagrecimento e emoções, tu podes sentir o mesmo, mesmo que não queiras emagrecer. E o sintoma, em vez de ser excesso de peso, pode ser outro qualquer.
E se tu queres emagrecer e não tens ansiedade, um vídeo sobre a ansiedade vai interessar-te, porque a causa da ansiedade, as causas emocionais da ansiedade, podem ser as mesmas que tu tens no teu excesso de peso e que te faz não conseguir emagrecer ou ter crises de fome emocional ou emagrecer muito e depois recuperar o peso. Porque nunca é só sobre comida e nunca é só sobre emoções. Eu no autoterapia eu tenho um módulo que é sobre o corpo. É muito mais sobre o corpo do que sobre emoções. Eu tenho um guia alimentar dedicado a quem quer equilibrar a sua parte emocional. Porquê? Porque quando nós equilibramos o físico, nós equilibramos a parte emocional. Quando nós equilibramos a parte emocional, o físico também vai equilibrar. Também porque nós conseguimos fazer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mais consciente, quando estamos bem emocionalmente. Se nós comemos pessimamente, não fazemos exercício nenhum e está tudo errado, nós nunca vamos estar bem 100% a nível emocional. Se os nossos hábitos são péssimos, se a nossa alimentação é péssima, isso vai afetar a maneira como nós funcionamos por dentro e vai afetar as nossas emoções. Se nós não estamos bem a nível emocional e fazemos uma alimentação super mega saudável, exercício físico 5 dias por semana, horários de sono perfeitos, e se a nível emocional está um caos, nós não somos saudáveis, não somos. Eu questiono sempre, às vezes verbalmente, outras vezes simplesmente dentro de mim, quando alguém diz: morreu tal pessoa, como é que é possível? Ela era tão novo, fazia exercício físico, ele comia super bem, não sei como é que isto aconteceu, não sei como é que esta pessoa pode ter morrido assim, do nada. Porque as emoções também contam. E às vezes a pessoa acha que tem uma alimentação saudável e na verdade não tem. E acha que fazer o exercício que faz é saudável e às vezes é simplesmente exagerado. É demais e o corpo não aguenta. E depois, juntando isso a um caldeirão de emoções reprimidas, tem tudo para a pessoa morrer a qualquer momento. Da mesma maneira, tal pessoa agora tem cancro, ele era tão saudável, ele comia tão bem. Dificilmente há pessoa mais saudável que aquela. Se essa pessoa fosse saudável, não tinha cancro. O cancro não é uma lotaria. Há quem acredite que sim, porque a ciência defende isso de certa maneira e o que passa cá para fora é que o cancro é um acidente, houve ali uma coisa, um acidente no nosso corpo e o cancro começou a propagar-se. Não, o cancro começa no nosso corpo muito antes de começar. Porque a pessoa não fumava e teve cancro do pulmão. O pulmão não depende só do tabaco para ficar doente. Há pessoas que têm tosse. Tosse é um problema das vias respiratórias, certo? E pode ser só a nível da garganta, mas pode ser mais profundo. Então, nem toda a gente que tem tosse fuma. Nós limitamos as coisas de uma maneira a desresponsabilizarmos, porque é muito mais fácil nós acreditarmos que aquela pessoa morreu por acidente, aquela pessoa teve um AVC, um aneurisma, qualquer coisa, um ataque cardíaco, foi um acidente. Porque se eu acreditar que foi um acidente o que aquela pessoa teve, então eu não preciso de cuidar de mim. Eu não preciso de pensar... Uma coisa é a pessoa ser atropelada na estrada. Outra coisa é a pessoa morrer realmente com algum problema de saúde. Mesmo que seja um fatal, instantâneo e fatal. Continua a ser um problema de saúde. E esse problema de saúde começou muito antes de acontecer. Começou no momento em que se começam a reprimir emoções, no momento em que não se dá atenção à alimentação, no momento em que se bebe álcool todas as semanas, no momento em que o exercício físico é algo que não tem importância. É nesse momento que começa o problema que acontece mais tarde, do nada. Do nada apareceu esta doença, do nada teve um AVC, do nada, nunca é do nada. A pessoa era saudável. O que é saudável? O problema é que nós aqui, eu vou constantemente falar sobre medicina chinesa, porque a medicina chinesa tem uma fisiologia que consegue explicar a causa de todas as doenças, ao contrário da nossa medicina, da medicina ocidental. Nossa medicina ocidental é muito boa a tratar doenças específicas, como por exemplo
algo que seja cirúrgico, coisa que a medicina chinesa não faz, não é? É preciso a medicina ocidental, mas a medicina ocidental é boa a tratar doenças, enquanto que a medicina oriental, neste caso a medicina chinesa, é boa a preveni-las, é boa a dar-nos instrumentos a revertê-las, não só a tratar sintomas, mas sim a reverter o verdadeiro problema, a causa do problema. Para a medicina chinesa não existe doença sem causa. Todas as doenças têm uma causa e, através de um diagnóstico rigoroso, é possível detectar a causa de qualquer doença crónica. E sabendo a causa, é também possível reverter a doença. Muitas vezes a doença já está muito entranhada no corpo e fica difícil de reverter o que já está muito solidificado, mas é possível amenizar drasticamente os sintomas em vez de os reprimir, abafar. Muitas vezes nós tratamos um sintoma de um lado e ele vai aparecer no outro lado, porque o desequilíbrio está pelo corpo inteiro. E o que eu quero com este vídeo, que nem sequer lhe vou chamar mal, porque apesar de estar a ensinar algumas coisas, o que eu quero com este vídeo é realmente mostrar o que é que eu trago aqui, o que é que eu quero trazer aqui, porque eu tenho vídeos para trás sobre emagrecimento, eu tenho vídeos para trás sobre a ansiedade e sobre emoções, e a partir de agora vamos ter vídeos em que vamos falar sobre emoções, em que vamos falar sobre alimentação, em que vamos falar sobre emagrecimento, em que vai ser tudo misturado e às vezes tudo separado, e que pode parecer confuso, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Tudo o que eu trago aqui é importante para qualquer pessoa que tenha interesse em seguir-me, porque uma coisa não é independente da outra. Não há independência entre o corpo e as emoções. O corpo faz-nos sentir as emoções. É no corpo que as emoções acontecem, é no corpo que as emoções vivem, e é também através do corpo que nós conseguimos libertá-las. E depois a mente também não é independente, porque as nossas emoções vão provocar os nossos pensamentos obsessivos, a maneira como nós encaramos a vida, como nós vemos a vida, depende também da nossa mente. E a maneira como nós vemos a vida vai depender de quão saudável está o nosso corpo e quão equilibradas estão as nossas emoções. Equilibradas significa que elas fluem, não significa que estão assim. Não existe equilíbrio onde há estagnação. Se as emoções estão assim, se nunca há um pico emocional e depois voltamos à tranquilidade, isto é menos saudável do que uma pessoa ser tranquila, ter um pico emocional, ficar no pico ali, até pode ser 1 hora, e depois voltar à calmaria. Uma pessoa que vive aqui, eu estou sempre ali no mais ou menos, sinto-me sempre um bocadinho ansiosa, um bocadinho estressada, mas a vida vai andando. Isso não é saudável, isso é tudo menos saudável, isso é estar a meio passo de enlouquecer. Pelo menos era assim que eu me sentiria, dessa maneira. Porque eu, quando tive ansiedade, eu estava mais aqui, pico, ou seja, eu estava sempre para cima do meio. Então eu não sei muito bem o que é manter-se aqui, mas há pessoas que se mantêm sempre mais ou menos aqui, no nível de... nunca vêm à tranquilidade, nunca descansam, nunca relaxam, não fazem ideia do que é ser livre, leve e tranquila. Isto não é uma crítica, isto é um convite a ficares, a subscreveres o canal, a seguires-me no Instagram, a veres os meus programas, o Autoterapia, o Alimentação Consciente, o Mente Tranquila, e tens também uma Masterclass gratuita. Os links estão todos aqui em baixo do vídeo. Tens uma Masterclass gratuita Como me libertei da ansiedade, em que, na verdade, eu não conto a história da minha vida, eu explico como tu te podes libertar da ansiedade, e mesmo que não tenhas aquela ansiedade crónica, aquela ansiedade de teres crises de ansiedade, se tu não sentes tranquilidade e se não te sentes em paz, assista à Masterclass, é grátis e vais aprender lá muito sobre sentir e sobre como podes vir para essa tranquilidade, para esse relaxamento. E também tens acesso a um e-book onde eu dou 10 ferramentas para que tu consigas cuidar do teu corpo, mente e emoções.
Eu não sei se o título está preciso, o que eu disse, mas é exatamente isso que eu entrego lá. São 10 ferramentas que eu usei porque há 9 anos atrás, quando eu comecei a fazer terapia, eu não me contentei com a primeira terapia que encontrei. Eu fiz terapia, eu fiz a EFT, Técnicas de Libertação Emocional, que é o tapping. Só que eu era uma pessoa que eu queria muita coisa. Eu queria sentir tudo, eu queria libertar-me de tudo e então aquilo era muito lento. Com todo o respeito pela terapia que eu fiz, que ajudou-me muito e aprendi muito também porque com a minha terapeuta, que também foi minha formadora, eu fiz os meus primeiros 2 cursos para ser terapeuta. Na altura nem era para ser terapeuta, era só mesmo para aprender mais e depois é que comecei a pensar, ok, se calhar eu posso vir a ser terapeuta. Mas eu continuei sempre a pesquisar e eu experimentei montes de coisas. Eu experimentei coisas que eu nem pus nesse e-book, porque eu agora olho para trás e penso assim, se isto resultava, é realmente uma coisa que eu nunca vi realmente efeitos assim muito concretos. Mas que eu fiz, por exemplo, eu lembro-me de fazer porque eu comecei a entrar no mundo da espiritualidade e na espiritualidade eu não fazia coisas assim muito wow, mas uma das coisas engraçadas que eu fiz era a água azul solarizada, que era pôr uma garrafa azul com água ao sol durante umas horas e depois beber aquela água. Dizia que tinha muitos benefícios e por acaso eu nunca mais fui estudar nem investigar sobre isso. Eu na altura li e pratiquei. Mas aquelas que eu pus no e-book, eu li sobre elas, pratiquei sobre elas, estudei-as a fundo, pratiquei sobre elas, não é português correto, pratiquei-as, usei-as e realmente são ferramentas que eu considero muito úteis para te ajudarem a trazer fluidez, equilíbrio e harmonia dentro de ti. Portanto, convido também, o e-book também é gratuito, convido também a inscreveres-te para receberes o e-book no teu e-mail, que eu tenho a certeza que se tu começares a pôr em prática, vais começar a ter resultados. Claro que quanto mais longe fores, mais resultados vais ter e os melhores resultados que eu te posso oferecer a nível de emoções e de tudo é no autoterapia. O combo autoterapia, alimentação consciente e mente tranquila é assim a perfeição. Eventualmente há de vir o programa Emagrecer Consciente, mas por agora são os 3 que eu tenho e os 3 juntos vão trazer-te resultados absolutamente incríveis. Tenho a certeza absoluta. E vemo-nos no próximo vídeo, que será aula.